caso a minha ligação, a minha voz tenha cortado, né? Então, podem ligar o microfone, me comunicar, tá certo? Mas as dúvidas a gente deixa para o final, e aí vamos fazendo de acordo com a ordem, vocês vão levantando a mãozinha, que é esse recurso aqui disponível dentro da plataforma, ok? Então, vamos lá iniciar. Minha tela já está compartilhada com todos vocês, e vamos dar início à nossa capacitação. Então, hoje nós veremos como publicar em revistas científicas. Muitos alunos têm dúvidas qual seria o processo, qual seriam os critérios que ele deve adotar, né, como é que ele vai pesquisar, quais são as revistas, o que é que ele tem que fazer para submeter um artigo para essas revistas científicas. E antes de nos aprofundarmos nesse tema, eu gostaria de fazer aqui uma breve contextualização sobre fontes de informação. Então, primeiramente, o que seriam fontes de informação? É tudo aquilo que vocês vão utilizar para desenvolver o trabalho de vocês. Seja ele um TCC, uma dissertação, seja um artigo de um periódico, um artigo que vocês vão submeter para um determinado evento, como um congresso, um seminário, tá? E essas fontes de informação, que são representadas por artigos, por livros, por exemplo, vocês têm acesso dentro de onde? Dentro dessas plataformas, que são as bases de dados, os portais de periódicos. Então, vocês estão vendo aqui bases e portais disponíveis dentro da biblioteca digital, no Unifor Online. É claro que nós temos bases aqui open access, né? Então, qualquer pessoa pode também ter acesso, tá? E como é que vocês vão identificar essas fontes científicas e acadêmicas? Vocês devem adotar alguns critérios nesse momento de prospecção, como, por exemplo, onde o conteúdo está disponibilizado. Meu conteúdo está disponibilizado em um blog? Nós sabemos que um blog não é uma fonte fidedigna, então a gente tem que ter muito cuidado. O meu conteúdo, Lívia, está disponibilizado no YouTube. O YouTube tem as suas ressalvas. Existem conteúdos com a qualidade muito superior no YouTube, porque existem canais de pessoas muito renomadas, de instituições. Então, o que é que você precisa avaliar? Não só onde o conteúdo está disponibilizado, mas também quem é o responsável pela publicação. Porque eu posso utilizar um vídeo que está no YouTube, porém, esse vídeo que está no YouTube é um canal de uma instituição, de uma determinada instituição renomada. Ou seja, apesar de estar disponível lá na plataforma do YouTube, eu tenho aqui o critério de autoridade, que pode ser uma pessoa física, como, por exemplo, um autor, um editor, um coordenador, ou pode ser uma pessoa jurídica, no caso de pessoas jurídicas, então seriam as entidades, uma empresa, um órgão governamental, ok? E o terceiro ponto é que tipo de conteúdo publica, né? Que tipo de conteúdo, eu tenho uma opinião, eu tenho uma propaganda, né? Então, eu preciso avaliar se essa pessoa está tentando me vender algo. Hoje em dia, não é difícil nos depararmos com fontes informacionais e, no final, a gente percebe que trata-se de uma venda de um produto, de um serviço, de uma pessoa. Existem páginas chamadas advertoriais. Esses tipos de página, a priori, você acredita que está lendo um artigo informativo, como, por exemplo, no portal G1. Mas, na verdade, é uma página de vendas camuflada, digamos assim. Então, todos esses pontos que eu acabei de mencionar são pontos muito valiosos e que vocês devem sempre adotar nesse momento de prospecção. E como é que se faz essa comunicação científica e os periódicos? Como é que existe essa relação? Como é que se faz a ciência? Eu preciso aqui, gente, avaliar. Nós temos
os pesquisadores, os professores, pessoas que dedicam sua vida para toda essa esfera acadêmica e científica. Então, esses professores vão pesquisar, vão estudar hipóteses, né, vão analisar, vão trazer inovações a partir desses resultados, dessas pesquisas. E como é que se dá essa comunicação científica? Imagine esses pesquisadores que têm todo este trabalho, essa dedicação, e no final, essas informações, essas inovações, por exemplo, fossem para dentro de uma gaveta. Não faria sentido, não faria o menor sentido. Então, é assim que se faz a comunicação. Isso tudo que os pesquisadores, que os professores fazem, essas informações, elas estarão disponíveis, por exemplo, nos artigos publicados em periódicos, nos artigos publicados em eventos, nos livros, ok? Então, a comunicação científica passa daí, passa por todo esse caminho, ok? E onde é que eu vou disponibilizar essa informação? Nos periódicos, nas bases de dados, nos portais. E aqui, para ficar mais claro a diferença, eu tenho aqui no centro um periódico. Lembrando que periódico e revista científica é a mesma coisa. Uma publicação periódica é onde existe uma periodicidade para aquela informação ser publicada, mas não necessariamente esse periódico pode ser científico, porque eu tenho os periódicos informativos. Então, o Diário do Nordeste, que é um jornal muito conhecido aqui no Ceará, nós temos revistas informativas, como Carta Capital, Revista Veja. Então, são revistas, são periódicos? Sim, elas são. Porém, essas revistas, ela tem uma outra característica, são revistas científicas, ou periódicos científicos, tá? Então, aqui eu tenho no centro um periódico específico, ou uma revista específica. O que seriam as bases de dados? As bases de dados correspondem a cada círculo aqui ao lado, ok? Então, o que são essas bases de dados? Dentro dessas bases, eu teria acesso a não só um periódico, mas diversos. Eu tenho uma grande quantidade aqui de informação, tá? E o que seriam os portais, Lívia? Os portais representam aqui esse círculo maior, né? O que seriam os portais? Os portais é onde eu terei acesso a várias bases de dados. Então, por exemplo, dentro desse portal, que na Unifor nós temos o portal de periódicos da CAPES, nós temos a EBSCO-Host. Então, são 2 portais, por exemplo. Dentro de cada um deles, eu vou ter acesso a várias bases de dados. Ou seja, o volume informacional aqui, ele é muito superior. Nem dá para quantificar, na verdade, né? Mas eu tenho um volume aqui muito superior e realmente, se você for quantificar, não seria possível, porque eu não teria somente os artigos, né? Por exemplo, eu tenho revista dos tribunais, Dynamite, que tem informações que tem outro perfil, outro formato, ok? E como identificar as publicações com credibilidade científica? Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, quais são os critérios de avaliação para um periódico? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para vocês quais são esses critérios para vocês entenderem melhor. Primeiro, qualidade dos artigos. Então, gente, é necessário ter relevância, né? O artigo tem que ter relevância para a sociedade, tem que ter originalidade, tem que ter um bom nível científico e ser bem escrito. Então, todas essas características são equivalentes a esse atributo, qualidade dos artigos. Segundo, periodicidade. Geralmente, existe uma máxima, tá? Os artigos, né, neste caso, os periódicos mais antigos, é o que tem mais credibilidade. Então, uma coisa é consequência da outra, tá? Mas a frequência também ajuda, porque eu posso ter uma revista que ela é publicada mensalmente ou anualmente.
Terceiro, qualidade do corpo editorial. É um ponto um pouco relativo, por quê? Porque é relativo àquela equipe que vai analisar os artigos publicados. Né? Então, aqui vai depender daquela equipe. Diversidade de origens do trabalho. Então, para receber uma classificação melhor, o periódico ele deve ter autores institucionais a internacionais. Então, essas são as características que vai trazer aqui uma diversidade, né? Então, não seria apenas local. Depois, nós temos difusão e popularidade da revista. Então, é claro que um periódico, quanto mais conhecido, melhor, tá? Vai trazer mais credibilidade. O penúltimo ponto aqui é a indexação. Então, esse ponto faz com que os dados e as informações, elas sejam facilmente recuperados. E por quê? Porque eu preciso ter uma boa indexação. É importante para que o periódico seja acessível e de boa qualidade. E, por último, nós temos o impacto. Agora eu vou falar um pouco sobre a bibliometria. A bibliometria, gente, é o ramo da ciência que quantifica a comunicação escrita. Então, existem indicadores, existem métricas, existem ferramentas que a gente vai aplicar à bibliometria, tá? Então, estudo quantitativo da criação, disseminação e uso das produções científicas. Então, como eu falei, nós vamos utilizar os indicadores. É uma das formas no qual eu vou aplicar, de fato, a bibliometria. E dessa forma, eu vou conseguir avaliar essas coisas intangíveis como a ciência, que é mais complicado. Então, qual seria um exemplo? Seria o fator de impacto. O fator de impacto são indicadores criados a partir de citações para mediar a importância de periódicos, pesquisadores e etc. Então, é uma forma, uma ferramenta que eu vou aplicar e eu vou obter um indicador onde vai revelar se é bom ou não, tá? Pode ser bom o periódico ou o artigo, ok? O fator de impacto de uma revista é feito a partir da ferramenta JCR, Journal Citation Reports. Gente, o JCR está disponível lá no portal de periódicos da CAPES. Porém, apesar de estar na CAPES, não é uma base de acesso aberto. Então, vocês vão ter que fazer o acesso café. Quem faz parte, a comunidade acadêmica da Unifor, então pode ser os professores, os alunos, os funcionários também, todas as pessoas que têm um vínculo com a Unifor podem fazer o acesso café e as pessoas de outras instituições também podem estar verificando, né, como seria esse acesso, tá? Se a sua instituição tem aí um vínculo com a CAPES, para que vocês consigam acessar, tá? Eu vou mostrar direitinho para vocês. E o que é que o JCR ele vai fazer? Essa ferramenta vai analisar e comparar o desempenho das revistas. E como é que ele vai fazer isso? Através da quantidade de citações. Mas existe aqui uma fórmula que eu vou mostrar para vocês. É importante ressaltar que essa ferramenta ela é analisada anualmente, porque existem outras que levam mais tempo, tá? E outro ponto a ressaltar é que só possuem fator de impacto as publicações que fazem parte da Web of Science. Então, Lívia, eu pesquisei aqui um artigo, olhei a ferramenta JCR, como você me falou, a revista não tem. Gente, isso não quer dizer que a revista seja ruim. Por quê? Porque eu só vou ter essa nota, esse número do JCR, somente se fizer parte dessa base, Web of Science, tá? Ok? Então, vamos lá. Como é que é calculado esse fator de impacto, para vocês entenderem? Eu tenho aqui como exemplo o fator de impacto de 2015, tá? O que é que eles fazem? Eles vão pegar o número de citações dos 2 anos anteriores. Então, se eu quero elencar de 2015, eu vou juntar a quantidade de citações referentes ao ano 2013 e 2014. E eu vou fazer essa divisão pela quantidade de publicações dos mesmos anos, 2013 e 2014.
o resultado será o meu fator de impacto. Então, por exemplo, aqui ao lado, eu tenho exatamente como aparece lá na base, tá? Neste caso aqui é de 2017. Então, eu tenho aqui 216 citações referentes ao ano, 2 anos anteriores. Se é 2017, então, será referente a 2015 e 2016. Dividido pelo total de publicações. Neste caso, também dos 2 anos anteriores, 2015 e 2016. Qual é o resultado? 1,479. Geralmente se arredonda, 1,47, tá? Lívia, essa nota, ela é boa? É uma boa nota? É um valor alto? Depende. Isso aqui, gente, não tem como, não tem uma resposta pronta, não há uma receita de bolo. Por quê? Porque vai depender da área. Tem área que 1,47 é uma excelente nota. Outras áreas não, é uma péssima nota. Então, você vai ter que avaliar a sua área, pesquisar, e a partir disso você ter uma base do que seria uma nota boa ou ruim, ok? Então, como acessar o JCR? Aqui na apresentação tem um print para vocês, tá? Mas eu vou mostrar aqui a prática. Vamos lá. Lembrando que eu vou mostrar aqui do Unifor Online, mas é claro que as pessoas que são de outras instituições vai verificar o acesso, tá? Então, dentro do Unifor Online, vocês vão clicar em Biblioteca, Biblioteca Digital. Aqui nós temos acesso a toda a biblioteca digital com as ferramentas de descobertas, os livros digitais, tá? Periódicos, bases de dados, enfim, né? Nós temos aqui uma diversidade de fontes. Vamos aqui em periódicos, vamos clicar na CAPES. Vou abrir aqui uma janela, uma aba ao lado. Vai aparecer essa informação, mas você está acessando o conteúdo gratuito do portal. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Quem for acessar o portal de periódicos da CAPES e não estiver na Universidade de Fortaleza, dentro da Unifor, se você acessar fora dela, você precisa fazer esse acesso café. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Pronto. Então, vocês vão acessar o portal de periódico da CAPES. Perceba que aqui tem acesso livre. Vocês vão clicar onde? Aqui, acesso café. Vocês vão clicar. É Comunidade Acadêmica Federada, né? Eles colocaram aqui também a xícara para fazer essa brincadeira. Aqui você vai colocar o nome, ou nome por extenso, ou a sigla, tá? Não tem problema. Clique em enviar. Aqui você vai pedir a sua matrícula e a sua senha. E é claro que, para quem é aluno, você vai iniciar, aqui na matrícula, você vai colocar um 0 seguido da sua matrícula, tá? Então, por exemplo, vou colocar 0, a minha matrícula é 20584, um exemplo, tá? 20584 é a minha matrícula, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0 antes, ok? Para quem é aluno não, professor, não tem problema que começa com 731, tá? Mas, para quem for aluno, não esqueçam, coloquem o 0 antes da matrícula de vocês. Então, 0, matrícula e a senha. A senha, qual é? A mesma do Unifor Online de vocês, tá? Então, coloca, clica aqui em salvar. Pronto. Então, aqui, como vocês estão vendo, acesso por Universidade de Fortaleza. Então, aqui já está o acesso ok. Vocês vão clicar aqui em buscar base. Vai carregar. Aqui vocês vão colocar JCR, ou então o nome por extenso, tá? Ambas as formas vai recuperar. Depois você vai clicar nesta opção. Você vai ser redirecionado. Então, esse aqui é o passo a passo para você ter acesso, tá? A base. Então, está aqui a base. Nós temos esse campo de busca principal. E aqui você pode digitar, tem a função autocomplete. Então, você digita. Quando você digita, já aparecem as opções correspondentes à palavra-chave.
Então, vou selecionar aqui o primeiro. Quando você seleciona, você automaticamente já é redirecionado para outra aba, tá? Então, aqui tem as informações, no caso dessa revista, a Horticultura Brasileira, tem o ISSN, que aqui é o impresso e o online, tem as informações, tá? Sobre ela. E aqui abaixo, lembrando que a base é em inglês, né? Então, mas vocês podem usar o recurso de tradução, né? Então, clica aqui, traduzir para o português, é simples. Então, aqui, ele vai dar todas as informações, tá? Ele traz aqui um levantamento em gráfico, de acordo com os anos. Lembrando que um periódico, eu posso ter o acesso hoje, este ano de 2020, por exemplo. Na verdade, 2020 ainda não foi publicado, geralmente é publicado no meio do ano, tá? Do ano anterior, tá? Então, 2020, junho, julho, será publicado, tá? Atualização. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa revista, tem 2019, tem 2018, tem 2017, certo? Mas não significa que essa revista que tem 2019 já teve todos os anos. Uma revista pode ter somente 2018 e não 2019 e entrar em 2020, tá? Então, aqui desde 2017, essa revista, ela continua aqui anualmente com a nota do fator de impacto, tá? Então, pode ser que vocês se deparem com revistas que vai aparecer, por exemplo, 2017 e 2018, né? O ano corrente não tem, ou seja, o ano de 2019 não tem, essa revista não obteve esse indicador, tá? Então, aqui ele vai trazer a distribuição de citação, tudo referente ao ano de 2019, porque é o ano que está corrente aqui selecionado. Aqui está a nota que a gente procura, então, 0,52. Como eu falei para vocês, Lívia, essa é uma nota boa? Não sei. Teria que fazer toda uma análise, pesquisar, né, a área, e aí, depois dessa análise, dessa avaliação, vocês vão conseguir identificar se essa informação, ela realmente é uma nota alta ou não, tá? E aqui ela vai trazer várias informações, indicadores de palavras-chave, né? Várias métricas, né? Em formato de gráficos, trazendo direitinho as contribuições de país, de região, de acordo com as organizações, tá? Vai trazer toda uma análise, né? Então, isso aqui realmente tem que ter essa informação completa, que é para mostrar como a revista chegou realmente, de fato, a essa nota, ok? Então, aqui é muito simples, voltando para a aba, vocês vão colocar ou o nome do jornal ou o ISSN, lembrando que o ISSN é como se fosse um CPF, tá? Dessa determinada revista, ok? Então, aqui você pode pesquisar e vai aparecer, tá? Logo aqui abaixo, eu tenho aqui a pesquisa por jornal. Então, aqui não seria uma pesquisa, você já tem um nome de um periódico, o nome é o número do ISSN desse periódico. Não, você não tem. Nesse caso aqui, seria diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ranking, tá? Por jornal. Então, o que seria esse ranking? Eu tenho todas as categorias, todas misturadas aqui dentro, e está aparecendo o que tem a maior nota, da maior nota para a menor nota. Então, hoje, qual seria a maior nota do fator de impacto? Eu tenho essa revista aqui, né? Revista relacionada, né, com o tema do câncer, da área médica. Então, vejam aqui qual é o fator de impacto dessa revista. 292 mil. Né? Então, é muita coisa, tá? Porém, como eu falei para vocês, a gente não pode mensurar com áreas diferentes, né? A gente não pode fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui o segundo, também é da área de medicina, depois eu tenho aqui o terceiro, natural, e assim por diante. Só que aqui, gente, é uma pesquisa mais por curiosidade, né? Porque, como eu falei para vocês, vai mostrar aqui de acordo com o ranking, então, vai ter uma mistura de todas as áreas, tá? Voltando aqui, pronto. Eu tenho agora a pesquisa por categoria, que vocês vão perceber que é basicamente a mesma janela. Vocês estavam aqui, nós estávamos, na verdade, aqui, ó, pesquisa, né, o ranking por jornais, tá? Por periódicos, e aqui ao lado categorias. Então, é a mesma coisa daquela tela inicial. Aqui vai aparecer
o ranking das categorias. Então, hoje, eu tenho aqui a área de economia, a área de matemática, assim por diante. Então, já não seria o jornal específico, mas a categoria, certo? Então, voltando aqui para os jornais. Eu posso fazer pesquisas. Então, por exemplo, aqui ao lado, eu tenho a pesquisa por um jornal específico, né, que é basicamente a mesma coisa que a gente viu na tela inicial. Aqui você pode colocar também ou o nome ou o ISSN, tá? Depois eu tenho aqui várias informações, né? Mas eu posso selecionar a categoria, posso selecionar um jornal específico, né? Então, vou realizar aqui a pesquisa, tá? Vou selecionar o ano. Depois, aqui embaixo, posso colocar se eu quero revistas de acesso aberto. Aqui a categoria, Web of Science. E aqui embaixo, eu tenho um fator de impacto, né? Então, por exemplo, Lívia, eu já pesquisei, eu já tenho uma boa base da minha área, e eu verifiquei que o fator de impacto da minha revista seria de 3 a 5, por exemplo. Então, você pode aqui clicar em submeter e todos os periódicos, né, que vão surgir aqui no resultado da pesquisa, eles estarão com essa nota aqui, entre 3 e 5 mil, tá? Porém, a gente só recomenda que vocês utilizem esse filtro, esse recurso, se vocês realmente já tiverem uma boa base, né? Se vocês já estiverem maduro nesse tipo de pesquisa. Caso contrário, é melhor não aplicar esse filtro, ok? Então, aqui é muito simples. Voltando aqui para a tela inicial, que é a tela que vocês serão redirecionados. Vou clicar aqui, que é mais fácil. A tela que vocês serão redirecionados quando vocês clicarem lá dentro do portal de periódicos da CAPES, tá? Então, simplesmente você vai colocar aqui o nome, vai ser redirecionado, e logo aqui abaixo tem a informação que vocês buscam. Então, é muito simples, tá? Voltando aqui, tem as informações que eu acabei de passar para vocês, tá? Tudo direitinho. E agora nós vamos falar sobre uma outra métrica, uma outra forma, tá? Que eu posso utilizar para definir se esse periódico, ele é bom ou não. O que é o Qualiscaps? Gente, o Qualiscaps é uma classificação para produção científica da pós-graduação, para artigos publicados em periódicos de todas as áreas do conhecimento. Eu acredito aqui que a maioria já conhece, né, Qualiscaps, porque, neste caso, é a nossa classificação brasileira, tá? Então, eu vou ter acesso a essa informação onde? Dentro da plataforma Sucupira, tá? Na plataforma Sucupira, eu vou ter uma subdivisão, que eles chamam de extratos de classificação. Vocês podem ver que eu tenho aqui do A1, que é o mais elevado, até o B5. E esse qualis, essa nota A1, A2, A3 e assim por diante, eu tenho uma subdivisão aqui que eles disponibilizam, então, de A1 até A2. Contempla periódicos de excelência internacional. B1 e B2, abrange os periódicos de excelência nacional. B3 a B5, considera os periódicos de média relevância, tá? Então, eu tenho aqui essas notas. E, Lívia, como é que eles vão fazer essa subdivisão? Para cada área tem toda uma análise, um método, uma equipe de pessoas que vão fazer esse estudo para aplicar essa nota, tá? Aí aqui tem os prints, mas eu vou acessar e vou mostrar para vocês. Aqui é a plataforma, gente, que tem um link, tá? Então, não se preocupem. Lembrando que, para quem chegou depois, vocês vão receber esta apresentação, tá? Então, aqui tem a plataforma Sucupira. Eu tenho um evento de classificação. Gente, o último quadriênio que tem aqui é 2013 a 2016. Nossa, Lívia, mas é de 2016, é muito antigo. Gente, é antigo. Porém, o que é que acontece? Nós estamos vendo aqui que esse período eu tenho aqui um quadriênio, né? Então,
Diferente da métrica anterior, que ela era atualizada anualmente, neste caso, eu já não tenho, certo? Neste caso, essas informações serão atualizadas a cada 4 anos. Lívia, mas nós já estamos em 2021, já estamos quase na metade do ano de 2021. Cadê a métrica de 2017 a 2020? Gente, esse estudo ele já foi realizado, eles chegaram a um resultado, porém teve um problema técnico, né, um problema administrativo. Uma das pessoas, né, que tinha acesso a essa informação, que fazia parte da equipe, uma dessa pessoa vazou essa lista, tá? E se vocês pesquisarem hoje no Google, vocês vão encontrar uma classificação do Qualis atualizado, 2017 a 2020, né? Porém, nós não recomendamos que vocês utilizem as informações que estão nessa lista. Por quê? Lívia, mas vazou, então eles que fizeram a informação verdadeira. Só que com isso, né, eles identificaram a pessoa, né, foi dispensada e tudo mais, sofreu aí as consequências, mas eles estão refazendo, estão vendo tudo direitinho para lançar a publicação. Então, oficialmente hoje, vocês vão acessar onde? Dentro da plataforma Sucupira. Na plataforma Sucupira, eu tenho a opção somente até 2016. Então, tenham muito cuidado com isso. Se chegar um amiguinho, olha, veja aqui a lista que eu encontrei, né? Então, tenham cuidado com isso, tá? Vocês devem levar em consideração a lista atual, né? A lista oficial, que está disponível aqui dentro da plataforma, ok? Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui. Depois, nós temos aqui as áreas, né? As áreas de avaliação. Gente, vai ser dividido aqui por áreas, e algumas delas eu tenho uma subdivisão. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ciências biológicas, eu tenho 1, 2 e 3. Engenharias, eu tenho até a 4. Medicina, eu tenho até a 3. Né? Então, eu tenho subdivisões dependendo da área. E aqui vocês devem, né, pesquisar, vocês vão identificar, no caso, por exemplo, quem é ciências biológicas? Seria o 1, seria o 2, seria o 3? Né? Não tem como saber, vocês teriam que pesquisar, porque são áreas que tem uma grande abrangência, então a gente precisa fazer, eles, né, precisaram fazer essa subdivisão, ok? Então, por exemplo, se o seu escopo vai além de ciências biológicas 1 e você quiser acrescentar uma outra área, você pode fazer isso, né? Então, clica aqui no mais, foi adicionada ciências biológicas 1, e você pode também estar adicionando ciências biológicas 2, ok? Então, se for o caso, né, gente? Eu posso pesquisar também diretamente pelo ISSN da revista, então, neste caso, eu vou acessar diretamente como se fosse o CPF dessa revista, como eu já falei para vocês, e eu tenho também o título, né? Então, eu posso pesquisar ou pelo ISSN ou pelo título, tá? Pesquisar direto. Tem uma classificação, então, não, Lívia, eu não vou pesquisar pelo título ou ISSN, porque eu não sei qual é a revista que eu quero. Mas eu quero as revistas de Ciências Biológicas 1 e 2, e eu quero que tenha a nota A1. Então, vou fazer aqui aplicar o meu funil, vou clicar em consultar, e aqui abaixo vai aparecer as informações de acordo com as minhas especificações. Nesse caso, ISSN, o título da revista, do periódico, a área, né, nesse caso aqui está aparecendo, primeiramente, Ciências Biológicas 1, perceba que aqui eu tenho 717 registros, página de 1 a 50, então, primeiro vem Ciências Biológicas 1 e depois Ciências Biológicas 2. Aqui ao lado eu tenho somente uma área, porque foi o que eu selecionei, então, todas da classificação A1. Então, aqui eu consigo já ter acesso a essa informação e depois eu vou procurar as informações referentes a esse periódico específico, porque eu consegui aplicar os filtros e eu tive acesso às minhas informações, né? Eu estou prospectando aqui as revistas. Lívia, e diretrizes, os autores, e como é que eu faço? Eu vou mostrar para vocês, tá? Análise da revista. Mas eu estou mostrando aqui, a priori, como vocês vão pesquisar e identificar
periódicos que contenham essas notas, né? Periódicos que sejam, no caso aqui, sejam boas opções para vocês, tá? Então, voltando aqui. Plataforma, tem um print, como eu expliquei para vocês. E aqui, gente, só uma pequena observação, tá? Eu mostrei a classificação da CAPES e eu mostrei o fator de impacto, né? Anteriormente. Que vocês vão identificar o fator de impacto através do JCR, certo? Lembrando, são classificações de valores diferentes, né? Então, essa classificação de valores vai depender da área em que se atua. Então, eu falei para vocês, gente, não dá para especificar se essa nota ela é boa, é uma nota boa ou uma nota ruim. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Lívia, eu pesquisei um periódico e ele não tem qualis. Mas isso não quer dizer que esse periódico seja ruim. Ele pode não ter o qualis, mas ter o JCR, ter o fator de impacto, certo? Ou pode ter o fator de impacto e não ter o qualis, ou pode ter os dois, certo? Então, por exemplo, assim como vocês não podem, né, pegar um número padrão lá no fator de impacto e afirmar se esse valor, ele é um valor bom tanto para a área X quanto para a área Y, porque nós vimos que vai depender da área, eu também não posso pegar aquela métrica e aplicar em outra, tá? Em outra métrica como qualis, ok? Mas, por exemplo, a área de administração, se é um periódico, para quem é aqui da área da administração, eu pesquisei um periódico, Lívia, da minha área, e tem o fator de impacto. Lá no JCR está 0,300, da área de administração. É considerado, gente, o suficiente para o periódico entrar no qualis no extrato A1. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, minha área é administração. Eu pesquisei uma revista, Lívia, da área de administração, tem um JCR que é 0,300, a pontuação dela. Para vocês verem, 0,300. Né? Então, não chega nem a 1000, tá? Eu tenho 0,300. Mesmo assim, esse periódico, se eu fosse considerar dentro do qualis, seria o equivalente a extrato A1, que dentro do qualis é a melhor pontuação, né? Então, isso aqui eu estou dando um exemplo, tá? Só para vocês terem noção de que realmente vocês precisam pesquisar a área de vocês para ter essa base do que seria uma nota boa ou uma nota ruim, ok? E agora as dicas de como publicar em um periódico. Existem, gente, critérios, tá? Critérios, e esses critérios vai depender da revista. Então, por exemplo, cada revista que você acessar, essas revistas terão as diretrizes para os autores. Mas aqui eu coloquei alguns critérios mais gerais, né? Então, por exemplo, a apresentação dos trabalhos. Você deve perceber, né? Você deve se atentar à relevância, à adequação e à expressão do título ao tema abordado, a adequação do resumo ao tema, boa representação das palavras-chave, estruturação e organização do texto, referente ao conteúdo, escrita correta da língua portuguesa. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque o nosso olho fica viciado, né? Então a gente está ali produzindo, escrevendo, lendo constantemente, é natural que o nosso olho fique viciado, tá? Segundo, enfoque do artigo, a clareza do tema e dos objetivos do trabalho, uma clara argumentação e a sequência lógica das ideias, né? Então, saiba concatenar as ideias, tá? Adequação da metodologia aplicada. Então, você fala de uma metodologia, mas você não aplicou a metodologia por completo. Então, todos aqui são pontos mais gerais, né? Então, independente da revista, vocês devem ter cuidado com todos esses pontos aqui, tá? Em relação à escolha do periódico, vocês vão consultar o site da revista que vocês têm interesse em publicar, né? Então,
Como é que vocês vão ter acesso a essa informação da revista? Vocês vão verificar o qualis da revista, o fator de impacto, podem pesquisar a partir dessas ferramentas, verificar quais são essas revistas e acessar o site dessa revista, e aí vocês vão observar alguns pontos. Quais seriam? Pontualidade da revista. Então, Lívia, eu verifiquei que essa revista, ela é publicada semestralmente. Só que qual é o problema? Nós estamos em 2021 e ela só foi publicada no início do ano passado, no início de 2020. Então, a gente já tem que ter cuidado aí. Cadê a pontualidade dessa revista? Às vezes a gente acessa uma revista e a última publicação dela foi em 2018. E é uma revista que, na teoria, está ativa. Então, temos que ter esse cuidado. Depois, o escopo da revista. Então, vamos supor que vocês são da área da medicina, mas não sei se tem aqui alguém da área da saúde, como um todo, tá? E aí, o seu artigo, você está escrevendo sobre coração, né, cardiologia, tá? O seu artigo faz parte desse escopo. E aí você não observa o escopo de publicação da revista e você vai submeter para uma revista que o escopo dela é neurologia, por exemplo. Não faz sentido, né? Então vocês vão perder tempo com todo esse processo de submissão e ele não vai ser aceito, né? Porque o escopo não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E por último eu tenho a periodicidade, né? Então, é importante que vocês avaliem a periodicidade, porque eu já mencionei no início da apresentação. Eu tenho um periódico, e esse periódico, essa revista, ela é publicada anualmente. Então, se eu tenho uma revista que ela é publicada uma vez por ano, consequentemente, o que é que vai acontecer? Todo o processo, todo o trâmite para haver a publicação vai ser mais demorado do que uma revista que é publicada mensalmente, por exemplo. Né? Então, quanto maior a periodicidade, melhor, porque os processos serão mais rápidos, tá? Normas de formatação. Isso aqui, gente, é muito, muito importante, tá? Por quê? Porque toda revista, independente da área, ela vai ter as suas normas, né? Então, vocês vão ter que avaliar todas essas orientações de formatação e estrutura do manuscrito para submissão. Aqui no Brasil, quais são as 3 normas mais utilizadas? É a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então ela é a mais geral. Nós temos a APA, que é da área de psicologia, e nós temos Vancouver, da área da saúde. Então, nós temos aqui essas 3 normas. Mas, é claro, temos muitas outras, tá? Temos Harvard, Chicago, IEEE, né? Temos aqui uma diversidade, ok? Então, o que é que vocês vão avaliar? Eu vou avaliar a parte metodológica, tudo que se refere à metodologia do meu artigo, que eu falei alguns pontos para vocês anteriormente, mas eu também vou avaliar a formatação. Então, qual é a norma que essa revista indica? Lívia indica a BNT, mas o que é que você vai fazer? Você vai ler todas as diretrizes para esses autores, tá? Todas as diretrizes, todas as normas, todos os pontos. Por quê? Porque a maioria das revistas, elas indicam uma norma, mas existem particularidades dessa revista. Vou dar um exemplo. Eu já vi várias revistas que a norma é Vancouver. Porém, existem particularidades da revista dentro da norma Vancouver. Então, a referência de um artigo, existe um ponto lá, um elemento que vai ser inserido de uma forma diferente do que a norma Vancouver pede. Então, você deve avaliar muito bem. E, geralmente, nessas diretrizes para os autores, a revista, ela dá modelos, ela disponibiliza modelos para vocês terem como base. Modelos de referências, modelos de citações. E, no caso, esses modelos de referências seriam as fontes mais utilizadas. Então, livro,
de livro, capítulo de livro, artigos, tanto publicado em periódicos, quanto artigos publicados em anais de eventos, né? Então, congressos, simpósios, seminário e etc. Ok? Então, tudo isso é muito importante que vocês avaliem com calma. Dica: caso a revista não forneça um template, algumas revistas fornecem, tá? Verifique a estrutura, citação e referências dos artigos que já foram publicados. Então, isso é muito importante. Eu vou acessar rapidinho aqui, periódicos Unifor. Aqui, gente, para quem não sabe, nós temos um portal de periódicos da Unifor, da Universidade de Fortaleza, onde nós temos as revistas de acordo com as áreas. Então, temos a Pensar, que é a revista de ciências jurídicas, temos a Revista Brasileira em Promoção da Saúde, temos a Revista Ciências Administrativas, Revista de Humanidades e a Revista de Subjetividades, tá? Então, nós temos, e a de Tecnologia, são 6, tá? É a Revista de Tecnologia. Então, temos aqui as 6 revistas separadas, né, de acordo com a área. Então, perceba que cada revista, eu tenho as opções aqui, acessar a revista, edição atual, cadastrar. Né? Então, para cada uma, eu tenho a especificação, tá? Vou acessar aqui a Revista Brasileira em Promoção da Saúde. Então, muitas revistas adotam essa mesma plataforma, essa mesma interface, vai ser similar, tá? E eu tenho aqui o resumo, né, referente a essa revista, né, do que se trata, o ISSN. Aqui em cima tem as informações gerais, e aqui eu posso ter também acesso direto para as diretrizes, para os autores. Logo abaixo eu tenho os indexadores, né, os locais onde essa revista está indexada. Então, nós temos aqui uma boa quantidade, tá? Posso acessar aqui direto, diretriz para autores, ou então vocês podem ir navegando nesses campos. Geralmente, onde tem sobre, né, que é sobre a revista, vai aparecer a informação que você precisa também. Então, aqui eu tenho as informações da equipe, a política, né? Então, foco e escopo, que eu falei para vocês. É interessante que vocês avaliem, né? É interessante, não, é fundamental que vocês avaliem, tá? Aí tem as políticas, tem o processo, enfim, tem todas as informações aqui, né, de uma forma muito transparente, muito clara. Aqui eu tenho uma informação sobre submissões. Então, submissão online, diretriz para os autores, aí nós temos aqui a declaração, a política de privacidade, enfim. Vamos clicar aqui, as informações de submissão online. Ele vai dar aqui todas as informações, se já possui o login de acesso, se não tem. Aqui as diretrizes, vai explicar como esses manuscritos, né, qual seria o processo dele, tá? Depois eu tenho aqui uma orientação mais metodológica, né? Então, quais são os elementos que eu tenho, página de roxo, resumo abstract, eu tenho os tipos de artigos, né? Artigos originais, artigos de revisão. Lembrando, gente, que cada revista vai ter as suas particularidades, né? Então, vocês não podem ter um artigo que vocês adequaram para a RBPS e pegar esse mesmo artigo, tal qual como está, e submeter para uma outra revista, mesmo que seja também da área da saúde. Né? Não façam isso, tá? Então, tem aqui todas as informações, agradecimento, contribuição, referências, né? Então, as informações aqui da referência. Tem a informação que devem ser formatadas no estilo Vancouver, e aqui vai o link para ter acesso às informações na fonte primária, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, eu tenho aqui, vou aumentar o zoom para ficar melhor. Eu tenho aqui, exemplo, artigo em periódicos, então tá aqui o exemplo de artigo de periódicos. Livro e capítulo de livro, então capítulo, livro como um todo. Depois eu tenho o evento, que são os anais, né, como eu falei para vocês, dissertações e tese. Tem um artigo de revista monografia em formato eletrônico. Ou seja, as principais fontes, geralmente as revistas já disponibilizam aqui um modelo, né? Então, dessa forma, fica realmente mais fácil, tá? Tem as informações referentes às ilustrações, então, tabelas, quadros, figuras, abreviações e siglas. E aqui tem todas as condições. Então, o que é que vocês precisam fazer? Lívia, já pesquisei quais, fator de impacto. Ok, eu já sei quais são as revistas que eu vou analisar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai acessar as revistas,
e você vai avaliar tudo isso aqui, tá? Ler tudo direitinho, tá certo? Submissão, avaliação e parecer. Então, você prospectou a sua revista, o seu periódico, você fez toda a análise, você adequou o seu artigo de acordo com o padrão que a revista estava exigindo e você vai submeter. Após a submissão, a revista encaminha o manuscrito para avaliação, né? Claro. Existe um termo chamado peer review, que é a análise por pares, tá? Então, é um tipo de avaliação em que o manuscrito vai ser revisado por profissionais que possuem conhecimento sobre o assunto. Claro, né? Porque se o meu escopo é cardiologia, então essa análise tem que ter pessoas dessa área, porque elas vão ter o know-how necessário para fazer essa avaliação, tá? Terceiro ponto, ao receber a resposta do editor da revista, caso o parecer seja negativo, verifique as sugestões de melhoria e faça uma nova submissão. Gente, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente está acostumado muito a ter as coisas de uma forma muito rápida, né? As pessoas são muito imediatistas. E o ser humano, né, tem essa característica na maioria dos casos. E a gente tem que aprender a sempre tirar o lado positivo. Então, por exemplo, é a primeira vez que você vai submeter um artigo. Dificilmente esse artigo vai ser aceito de primeira, né? Então, não desistam, tá? Não desistam por conta disso. O não é normal. O não já acontece e sempre vai acontecer. A gente tem que correr atrás do sim. E sempre que você tem esse tipo de devolutiva, você cresce, porque quando eles dão feedback, geralmente eles fazem várias sugestões, no qual você pode estar melhorando a qualidade do seu artigo. Então, não desconsidere essa informação, não, pelo contrário, né? Realmente apliquem tudo que eles estão falando, façam todas as melhorias, todas as alterações que eles pediram, se puder, vocês precisam ir além disso também, tá? Porque quando eles lhe redirecionam, então você já aprende, você já tem um novo olhar, e vocês não devem não fiquem tristes, né, por conta disso, tá? Isso é perfeitamente normal, tá, gente? E outra coisa, tenham muito cuidado com a comunicação. Comunicação é primordial em todas as esferas da nossa vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu estava corrigindo um artigo de um aluno que ele era da área do direito, ele submeteu esse artigo para uma revista, era do Paraná, se eu não me engano. E o que foi que aconteceu? A devolutiva foi ruim, falando que as referências não estavam de acordo com a ABNT. E aí ele conversou comigo, eu entrei em contato com essa revista, porque todas as revistas, vocês podem lá, tem a opção de contatos, né? Então tem um e-mail, às vezes tem um telefone. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com eles, tá? Foi o que eu fiz. Fiquei na dúvida, não entendi qual era exatamente o problema, porque eu tinha normalizado todas as referências de acordo com a ABNT 6023, a norma de referências. E o que foi que aconteceu? Eles queriam a normalização das referências de acordo com não a norma vigente, que era de 2018, mas sim a norma de 2002. Gente, 2002, tá? Então, assim, lá nas diretrizes para os autores, eles não especificaram que eles queriam a ABNT 6023 de 2002. Não, eles não especificaram. Eles deixaram em aberto a ABNT 6023. Mas o que é que todo mundo já deduz? O que é que a gente subentende? Que vamos utilizar a norma que está vigente, até porque isso aconteceu ano passado, 2020, e a norma já tinha sido atualizada desde 2018. Então, é natural que a gente pense assim, mas, neste caso, não foi isso que aconteceu, né? Então, eles realmente queriam a norma antiga, de 2002, e aí eu tive que alterar tudo, né? E o rapaz submeteu novamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso?
vocês precisam ter cuidado com a avaliação. Qualquer sombra de dúvida, entre em contato. Entre em contato com a equipe, explique a dúvida de vocês, e depois que vocês sanarem todas as dúvidas, aí sim vocês vão fazer todo esse processo, né, de adequação do seu artigo para essa padronização da revista, e aí sim vocês vão submeter, tá? Então, para vocês verem como realmente são detalhes, né, detalhes que às vezes acabam atrapalhando. Por isso é importante que vocês não desistam, tá? E agora, gente, quem domina aí o inglês, né? Pessoas que dominam o inglês, que têm publicações em inglês, artigos em inglês. Eu vou mostrar aqui algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando para fazer essa prospecção, tá? É claro, essas ferramentas, elas vão fazer um compilado de informações. E vocês vão pegar esses dados e aplicar, né, fazer a pesquisa de acordo com os critérios que nós vimos, ok? Então, eu tenho aqui da Edans, onde ela vai listar os periódicos das áreas relacionadas, né, de acordo com a informação que eu vou colocar lá. Eu posso realizar uma pesquisa por resumo, palavra-chave ou parte do texto. Eu tenho a Jane, onde eu terei acesso a essa revista, né, essa ferramenta, ela vai aplicar todas as informações a partir de dados do PubMed, tá? E lá na opção, eu posso pesquisar entre encontrar periódicos, encontrar autores ou encontrar artigos, né, que são 3 coisas diferentes. Então, aqui eu posso especificar. Eu tenho a Wally, que é muito conhecida, né, que a Wally é uma base, onde eu terei acesso à lista de periódicos a partir do título e resumo do artigo. E eu tenho a Triple-E, que também é outra base muito conhecida, onde eu vou ter essa lista de periódicos e conferências relevantes, né? Então, aqui eu tenho um fator a mais, um elemento a mais, que seriam as conferências. E, neste caso, também vai comparar o fator de impacto e o tempo de envio para publicação. Então, vou mostrar aqui rapidamente, tá? Para vocês. Nós temos aqui a primeira, né? Então, vocês vão ver que é super simples, tá? Aqui você vai colocar, você pode colocar aqui o nome do jornal, a publicação, tá? Pode colocar aqui palavras-chave ou abstract, né? Que seria o nosso resumo. Então, você aplica, copia e cola o resumo do seu artigo aqui, ou as suas palavras-chave, clique em Go e vai aparecer o resultado aqui de várias revistas, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui só para vocês verem na prática, tá? Vou pegar aqui um artigo da RBPS. Vocês verem como é simples. Baixar, fazer o download. Cadê? Pronto. Foi. Vamos lá. Vou pegar aqui em inglês, tá? Deixa eu pegar aqui uma palavra bem específica. Então, vocês vão colocar aqui, ou podem colocar o seu abstract também, tá? Click em Go. Ah, nesse caso não teve resultado. Deixa eu colocar aqui outro. Funciona, viu, gente? Todas as ferramentas aqui funcionam. Nossa, não tá aparecendo. Pesquisei bastante todas, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar um pedaço do resumo. Pesquisei tanto com palavras-chave quanto com resumos e deu certo. Deixa eu ver se agora vai. Nossa, não tá dando certo. Deixa eu colocar aqui. Neste caso aqui, como eu coloquei essa outra opção, ele já limita, né? Eu vou colocar aqui o nome do artigo, então. Não vou deixar a opção resumo. Acho que depende muito do tipo de palavras.
Pronto. Que nem criança, né? Faz a gente passar por mentirosa. Mas vamos lá, gente. Então, vocês entenderam aqui, né? Vocês podem estar pesquisando abstract, tá? Porque eu já fiz os testes, pesquisei tudo direitinho. Realmente depende das palavras que você utiliza e tudo mais. É claro que aqui não vai ter todas as áreas de forma completa, tá? Mas vocês podem ir fazendo o teste, como eu fiz. Então, pesquisando aqui pelo nome do jornal, tipo de publicação, né? Palavras-chave, título aqui do artigo, tá? Então, logo aqui abaixo, ele vai aparecer a revista. Aqui aparece também o fator de impacto, né? No caso aqui, eu tenho um fator de impacto mais baixo, tá? Não tem o fator de impacto deste ano. Vamos ver aqui outro. Já esta outra opção, né? Tem um fator aqui de impacto fraquinho, mas é do ano de 2016, ou seja, não está atualizada, né? E assim por diante, você vai pesquisando aqui e vai tendo acesso às informações. Então, quando eu clico, aparece aqui, por exemplo, esse aqui é o fator de impacto de 2019, né? Então, tem as informações referentes ao periódico. Aqui embaixo, tem as informações das bases indexadoras, tá? Outras informações de índices, né? Como o H-index, que é uma métrica que vai qualificar aí, no caso, os autores, tá? Então, aqui você vai ter acesso a essas informações, onde você pode avaliar de cara se já tem um fator de impacto, né? Então, isso é muito positivo, tá? Depois, nós temos a Jane. Então, aqui, ela é mais clean, né? A interface é uma interface mais clean. Eu, particularmente, gosto muito. Então, vocês podem estar pesquisando por palavras-chave também. Então, deixa eu colocar aqui uma palavra-chave, tá? E, de acordo com essa pesquisa, aqui você pode encontrar, né, jornais, autores ou artigos, né? Então, você vai especificar o que é que você deseja. Clique em OK, e aqui vai aparecer o nome do jornal, né? Então, tá aqui os nomes dos jornais, tem os artigos, né, que tem uma certa influência, e vai mostrando aqui tudo para vocês, tá? Depois nós temos, a Wiley. Então, aqui eu também posso encontrar, né, de acordo com os jornais, de acordo com os títulos também. Posso colocar o título do manuscrito ou abstract, né, no caso, o resumo, tá? E ele vai fazer a busca para você. E, por último, a nossa última ferramenta é do IEEE, onde nós também vamos realizar essa busca. Então, aqui você pode colocar uma palavra-chave, uma frase, o título do artigo também funciona, tá? Então, vou pegar aqui esse subtítulo mais específico, aqui é da Wiley, pronto, a IEEE, vou colocar. Lembrando que a IEEE, eu mostrei aqui para vocês, ó, que pode ser pesquisado periódicos e conferências, né? Então, se eu quiser os dois, ou quiser especificar apenas periódicos, apenas conferências, né, que são os eventos, tá? Você pode especificar aqui. Então, você clica aqui, clica no botão, e logo abaixo vai aparecer as opções. Nesse caso, não teve nenhum, porque eu coloquei aqui um subtítulo bem específico. Então, você pode fazer a pesquisa, por exemplo, por palavra-chave. Aqui, gente, vai depender muito da área e do nível de especificidade de vocês, tá? E aí, outro fator importante, outra ferramenta importante, é que, neste caso, eu tenho o autocomplete também. Então, você vai digitando e aqui vai aparecendo as opções. Então, você seleciona, clica no update, e logo abaixo vai aparecer as opções, do título, e tem todas as informações aqui, se tem um fator de impacto, e já vem especificando qual seria a nota, tá? E essas informações mais importantes. Então, você seleciona, e aqui você tem acesso às informações de uma maneira mais específica, né, referente sobre essas revistas.
ok? Mas lembrando que, neste caso, são para os artigos, né, publicações em inglês, ok? E, gente, finalizamos aqui nossa capacitação. Aqui estão as referências que nós utilizamos para desenvolver essa apresentação para vocês. Gostaria de agradecer a atenção e gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Lembrando, por favor, oi. Tudo bem. Tem algumas perguntas aqui no bate-papo, né, que seria interessante serem respondidas, né? Algumas dúvidas bem pertinentes, tá certo? Certo. Boa noite, Deixa eu verificar. Boa noite, eu estou com um Boa noite. compilado das questões que foram feitas. Então, eu Perfeito. queria perguntar para a Débora, para a Fabrícia, para o Gleidson e para o Wesley, se eles preferem fazer as perguntas ligando o microfone ou se preferem que eu diga aqui o que foi registrado. Alguém quer ligar o microfone? Pronto, tudo bem. Acredito que não. Pode ir perguntando, Alan. Gente, só um minutinho. Lembrando que todos vocês devem preencher o formulário, tá? De presença, não esqueçam, tá bom? Vamos lá, Alan. Pronto. Essa daqui foi a pergunta da Débora. Eu acabei de replicar ela aqui no chat. Tô olhando. Eu fiquei com dúvida quando a Lívia falou que Qualis é nacional e o FI não. As revistas têm os dois indicadores e se tiver um Qualis bom, mas a periodicidade não tão boa, considera ela ruim? As revistas, elas podem ter um ou mais indicadores, certo, Débora? Que é o que eu falei. Por exemplo, Lívia, eu identifiquei uma revista, ela não tem Qualis, porém, ela tem o fator de impacto. Então, a revista, ela é boa. Ou, ao contrário, ela não tem fator de impacto, mas tem o status da Qualis A2. É uma revista excelente. Eu não preciso ter os dois indicadores ou mais. Se eu já tiver um indicador, já será excelente. Pronto. A próxima pergunta também é da Débora, e ela perguntou se a Qualis muda a cada ano. Não, é a cada 4 anos. Já era para ter sido publicado, né, de 2017 a 2020, porém, teve aquele problema, né, que eu compartilhei com vocês, uma das pessoas que fazia parte da equipe, uma dessas pessoas acabou vazando essa informação, essa lista, né, que tem todas as notas de todos os periódicos, então, eles, a partir desse acontecimento, eles estão estudando, estão analisando, estão revisando para, posteriormente, fazer a publicação. Então, por enquanto, vamos utilizar ainda o quadriênio antigo, que é até 2016. A pergunta seguinte foi a da Fabrícia. Estou colando ela aqui agora. Certo. Estou colocando aqui, gente, o formulário que uma pessoa pediu novamente. Deixa eu ver aqui, Fabrícia. Como hierarquizar as metodologias de pesquisa adotadas pelo autor? Sugere algum site ou livro que seja especificamente sobre o assunto? Fabrícia, nesse caso, eu não conheço, mas eu oriento sempre, tudo referente a essa parte de metodologia, eu sempre oriento você a alinhar muito bem com o seu professor, né? O seu professor, a pessoa que está ali orientando, tá? Porque nós não entramos nessa seara, digamos assim. Nós trabalhamos toda essa parte de formatação, essa parte de conscientização, essas estratégias de pesquisa, esses critérios que vocês devem adotar e prospectar essas fontes, né, esses periódicos. Toda essa parte nós damos todo o suporte, mas tudo referente à parte metodológica, não. Nesse caso, o ideal realmente é você buscar uma orientação, né, direta com o professor. Pronto, a pergunta seguinte foi do Gleidson. Vou colar aqui agora, que ele perguntou para a gente. Outra língua pode ser publicada em português e inglês na mesma revista ou diferentes. Leonor, depende da revista, tá? Se a sua revista, ela é brasileira, então você vai submeter o artigo em português, né? E aí vai depender muito, no caso o abstract, né? Pode ser
Geralmente é inglês, que é a língua universal, mas pode ser espanhol também, que seria outra língua muito comum. Mas depende muito, vai mais do seu intuito mesmo. Por exemplo, a RBPS tem pessoas, né, de fora que submetem a RBPS o artigo em inglês, né? Então, eu recomendo, se você tem esse domínio, né, de desenvolver os artigos em inglês, é muito melhor, porque aí o seu campo vai aumentar bastante, né? Vai aumentar consideravelmente, tá? Porque você já pode estar utilizando essas ferramentas que eu mencionei agora há pouco, e o seu leque aí vai aumentar muito, né? Você não vai ficar presa à língua. Pronto. A pergunta do Gleidson ficou acima da Leonor. Posso até colar aqui de novo. Nossa, poxa, desculpa, gente. Tá aqui. Para submeter um artigo, eu preciso de um orientador, estar em um grupo de estudos ou posso produzi-lo sozinho. Você não precisa estar necessariamente, tá? Em grupo de estudo, você pode sim produzir sozinho, mas é claro que quando você tem ali uma pessoa para lhe orientar, a tendência é que você tenha menos dificuldade com isso, tá? Mas não é obrigado, não. Você pode fazer tudo sozinho. A pergunta do Wesley foi inclusive a mesma que foi respondida agora há pouco. Se pode publicar o mesmo artigo em várias revistas, né? Ou em revistas distintas. Não, não pode, tá? Porque toda publicação requer o ineditismo, né? Então, ineditismo, a gente deduz que aquele manuscrito não tem que ter essa característica e não pode ter sido publicado anteriormente, tá? Então, por exemplo, Lívia, eu estou com um artigo aqui, eu quero submeter para 2 revistas ao mesmo tempo. Não façam isso, tá? Você deve escolher uma primeiramente, vai submeter, vai passar por toda a análise, todo o processo, não deu certo, aí você pode submeter para outra revista. Porque se acontecer das 2 revistas aceitarem, você vai ficar em uma saia justa. Então, vai ficar muito complicado. E vocês não podem, de forma alguma, publicar o mesmo artigo em 2 locais diferentes. Pronto, das que foram registradas, a gente encerra nessa. Eu estou olhando aqui o chat, a Taina perguntou, para submeter sozinho, basta esperar o lançamento do edital de chamamento da revista. Taina, você pode, tem revistas que depende muito da periodicidade, né? Depende muito tudo isso, mas muitas revistas não têm esse lançamento do edital, você já pode fazer o cadastro, né? Você pode adequar o seu artigo, já fazer já pode submeter, que não tem problema nenhum. Então, se essa informação não estiver explícita nas diretrizes, entre em contato e tira todas as suas dúvidas com eles, tá? Com a equipe, é melhor. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, gente. A Jeane Tavares está levantando o braço, não sei se ela quer ligar o microfone. Certo. Boa noite. Oi, boa noite. Eu tinha feito uma pergunta à Biblioteca Unifor, porque tinha outra palestra no mesmo horário que eu estou aqui, que eu tinha escrito, né? Só que eu me esqueci. Aí eu estou solicitando para entrar na palestra da instrutora Morgana Ramos. Não, na verdade, Pode falar. Na verdade, Jane, é essa mesmo, tá? Essa pessoa, ela teve um problema pessoal e eu estou substituindo. Mas é a mesma capacitação, que é como publicar em revistas científicas. Certo. Obrigada. Tá bom? Gente, o Marcos também falou aqui. Sou Marcos, mestrado profissional em tecnologia e inovação em enfermagem da Unifor. Podemos mandar o mesmo artigo para várias revistas. Ah, tá, foi o que o Alan falou, não é da mesma pergunta. Achava que era uma pergunta diferente. Posso fazer um artigo a partir de um trabalho que fiz em uma matéria? Pode sim. Se não for o mesmo arquivo, né? Não pode ser o mesmo trabalho, mas, por exemplo, Lívia, eu tenho uma matéria que foi publicada. Você vai utilizar essa fonte de informação, essa matéria que foi publicada, para desenvolver o seu artigo, não tem problema nenhum. Mas cuidado, neste caso, Gleidson, por quê? Porque tem um tipo de plágio que é o autoplágio, né? O que seria o autoplágio? A gente já deduz.
Então, a pessoa plagiar a si mesmo. Se você ou qualquer outra pessoa aqui tem uma fonte de informação, um artigo, um livro, um capítulo de livro, seja o que for, e essa informação já está publicada em um local, quando você utilizar essa fonte, você vai citar e referenciar você mesmo. Você vai fazer uma citação ou referência como se fosse um trabalho de qualquer outra pessoa, tá? Então, não tem problema nenhum você estar utilizando essa fonte como base para desenvolver o seu artigo. Só tenham cuidado com esse tipo de plágio, que é o autoplágio. Tânia, eu acredito que está normal. Gente, ficou mudo para mais alguém? Todo mundo ouviu minha resposta? Sim, Aqui todo foi mundo ouviu, tranquilo, mas Lívia. foi tranquilo. Mas Tranquilo, você pode repetir. Ótimo. Ótimo. A Cristina está dizendo que tem que sair. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Posso meter um artigo numa revista, que o resumo já foi apresentado no seminário, ou eu preciso modificar o título do resumo? Se tiver sido só o resumo, porque às vezes é resumo expandido, né, não tem problema. Você vai modificar, mas pode ter como base. Agora, o artigo publicado inteiro tem que ter esse fator, né? Essa característica do ineditismo. Para não acontecer autoplágio, deve o artigo ser ampliado em seu objeto? Vamos lá, Taina. O autoplágio é quando você, certo? Você submeteu um artigo para um evento, um congresso. E o seu artigo, você foi para esse congresso, você apresentou o seu trabalho, e o seu artigo foi publicado nos anais desse evento. Nos anais do Congresso Brasileiro de Administração, por exemplo. Então, o seu artigo está publicado, ok? Lívia, eu vou desenvolver um novo artigo e agora eu vou submeter para uma revista científica. Eu vou utilizar como base várias fontes de informação, inclusive esse artigo que está publicado nos anais do evento, do congresso. Então, o que é que você vai fazer? Não é que você vai pegar esse artigo do congresso, modificar algumas partes e submeter para o artigo, não. Isso não pode. Não pode ser o mesmo artigo. Tem que ser um artigo novo, certo? E o que caracteriza o autoplágio é você utilizar essas informações que já foram publicadas, que você é a autora, e você, no momento de desenvolvimento da sua ideia, você não fazer a citação daquele trabalho. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não vou fazer a citação não, porque foi eu que desenvolvi a ideia. Precisa sim, porque é uma informação que já está publicada, entendeu? Então, você vai desenvolver o seu novo artigo, fazendo a citação e a referência. Ficou claro? Se quiser, eu posso repetir novamente. Um feedback, por favor. Posso meter o artigo na revista que eu já foi. Autoplágio, já foi. Com licença, boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Wesley, eu queria fazer uma pergunta. Ok. Pode falar.